Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Simão, da Escola Professor Amilcar Matei, da Diretoria de Ensino de Marília. E na aula de hoje nós veremos o tema Fascismo e Nazismo e suas características gerais. Nossa prioridade será o desenvolvimento da habilidade de analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Só que antes de começarmos, eu gostaria de propor um combinado a vocês. Vamos estudar desenhando? Sei que muitos vão dizer, mas eu não sei desenhar. Só que isso não é verdade. Nesta aula, todos sabem desenhar. Como assim? É fácil. Não importa o estilo nem a perfeição do desenho. Vocês podem fazer suas anotações utilizando sticks, por exemplo. Sabem, aquele famoso boneco de palitinho? Vejam os exemplos que eu selecionei dos cadernos de alguns alunos. O primeiro é o caderno da aluna Vitória Stephanie, da Escola Estadual Professor Amilcar Matei e que se formou na terceira série do ensino médio no ano de 2018. Reparem que ela utilizou algumas linhas para representar como um mapa a cidade de Berlim, capital da Alemanha, durante o período da Guerra Fria. Na página ao lado, nós temos um globo dividido ao meio, socialismo e capitalismo, para representar o mundo bipolar, uma característica da geopolítica desse período. O segundo caderno é do aluno Gustavo Dutra, da segunda série do ensino médio. Reparem que ele utilizou os sticks, como eu exemplifiquei para vocês, para demonstrar as pessoas recebendo a luz do conhecimento, uma referência ao movimento filosófico do iluminismo. Notem que os outros desenhos também servem para localizar informações, como, por exemplo, o período, o local de início deste evento histórico e suas características. É importante reparar que os desenhos, nesse caso, servem como um auxílio à memorização do conteúdo e contribui também para seus estudos futuros. Percebam que, pelos desenhos, eu posso facilmente identificar que o iluminismo foi uma corrente de pensamento do século XVIII. Por último, o caderno da aluna Melissa Xavier, que está cursando a terceira série do ensino médio na Escola Amilcar Matei este ano. Reparem que ela utilizou diferentes desenhos para representar a sociedade europeia do período da expansão marítima. Notem também que ela desenhou uma caravela para identificar esse processo das transações comerciais ultramarinas. Como vocês puderam observar, alguns utilizam canetas, outros lápis. Uns colorem seus desenhos, outros não. Alguns preferem até mesmo o grifa-textos. Não importa os materiais que vocês prefiram utilizar. O que é importante é a criatividade, a capacidade de associar imagens aos conceitos históricos estudados. Parece brincadeira, mas desenhar, mesmo da forma mais simples, envolve um importante exercício de reflexão e contribui muito para a nossa aprendizagem. Peço para vocês, portanto, que organizem seus materiais e o seu diário de bordo. Bora começar? E aí, pessoal, gostaram da lousa? Bem, como eu disse anteriormente, nessa aula nós vamos trabalhar as características gerais do fascismo e do nazismo. Ambos foram modelos de governo considerados como totalitários, e estudá-los é muito importante para compreendermos os eventos que ocorreram na primeira metade do século XX, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estamos nos referindo, portanto, ao período entre as décadas de 1920 e 1940. É importante lembrarmos que a Primeira Guerra Mundial deixou vários países europeus em uma grave situação econômica, sobretudo a Itália e a Alemanha. Nesses dois países, haviam algumas condições em comum, que deram impulso à ascensão do nazismo e do fascismo. São elas: o revanchismo, ou seja, o desejo de revanche com relação ao desfecho da guerra, me refiro aqui à Primeira Guerra Mundial. A segunda, a situação de calamidade em que viviam suas populações, com altos índices de desemprego e uma boa parcela de pessoas vivendo na miséria. E a terceira, o desejo das elites de impedir o avanço do socialismo, um temor que cresceu, sobretudo após a Revolução Russa de 1917.
As elites desses dois países, Itália e Alemanha, tinham como opção garantir que o socialismo e o comunismo não se expandisse entre as camadas mais pobres da população e a classe trabalhadora. Por esse motivo, eles resolveram apoiar esses modelos autoritários com a intenção de garantir seus privilégios dentro dessas sociedades. Esse cenário, marcado por uma profunda insatisfação social, abriu espaço para o surgimento desses dois movimentos, pautados em soluções fáceis e na popularidade dos seus líderes. O termo fascismo é derivado do latim fasce, que significa feixe de varas. Na Roma antiga, este instrumento era utilizado como um símbolo de poder por diversas figuras públicas. Essa representação foi escolhida pelos fascistas para demonstrar a força de sua união. A ideia era de que uma vareta, sozinha, poderia ser facilmente quebrada. No entanto, quando unida a outras, formaria uma estrutura difícil de se romper. Já o termo nazismo vem da abreviação de nacional-socialismo, presente no nome da organização, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É importante ressaltar que o termo nacional-socialismo não mantém vínculos com as teorias socialistas como as propostas pelo filósofo Karl Marx. Ao contrário do que propunham esses movimentos, o nacionalsocialismo buscava igualar, ou seja, tornar igual a sociedade alemã a partir de uma seleção racial e não pela redução das desigualdades sociais e econômicas. Como se sabe, os nazistas pregavam a ideia de que haveria uma raça pura da qual eles descenderiam, e essa, sem se misturar com as demais, deveria então dominar a Europa. Tanto o nazismo como o fascismo têm suas especificidades. No entanto, são as características em comum na estrutura de funcionamento desses dois regimes políticos que nos interessa aqui. A primeira delas é o unipartidarismo. Ah, mas o que significa isso? A ideia de um único partido no poder. Para os nazifascistas consolidarem seu projeto de nação, eles defendiam a eliminação de todas as formas de oposição. Ou seja, qualquer indivíduo que se posicionasse contrário às suas ideias seria visto como um inimigo do país e deveria, portanto, ser eliminado. A segunda característica seria o nacionalismo, que é caracterizado pelo forte sentimento de amor ao país. Este recurso era empregado para fomentar o desejo das pessoas em participarem dos projetos do nazismo e do fascismo. É importante que, ao apelar ao sentimento de amor ao país, os nazistas defendiam a necessidade de todos se colocarem à disposição do líder, estarem dispostos, portanto, a fazerem tudo que ele exigisse para construir um grande país. A terceira característica é o totalitarismo, que é caracterizado por um modelo de governo onde o Estado tem controle total sobre a vida das pessoas, ou seja, o Estado controla todos os aspectos da vida social dos indivíduos. Nesse modelo, a vigilância e o controle das pessoas é constante. Em sua estratégia, os nazifascistas criavam inimigos coletivos e espalhavam um clima de temor entre a população para que ela confiasse ao líder a sua proteção. Nesse processo, eles utilizavam diversos recursos para se fazer presentes em todos os locais públicos. Eram veiculados em todos os espaços possíveis, bandeiras do partido, imagens do líder e seus discursos. Nas cidades, estavam presentes alto-falantes em todos os locais para que as pessoas pudessem ouvir os discursos do líder, para dar a ideia de que o líder estava em todos os locais e olhando todas as ações da população. A quarta característica é o militarismo, caracterizado pelo desejo de expandir as forças militares e o investimento pesado no desenvolvimento de novas armas. Essa característica está relacionada diretamente ao quinto aspecto elencado na lousa, o expansionismo. Tanto para o nazismo quanto o fascismo, era essencial a expansão dos territórios, o que eles chamavam de espaço vital,
ou seja, um espaço necessário para se viver. Para tanto, seria necessário então anexar outras regiões que não pertenciam aos seus territórios. E isso só poderia ser feito através de uma guerra. Por esse motivo, eles apelavam constantemente à necessidade do país se fortalecer militarmente e, ao mesmo tempo, de que as pessoas deveriam estar dispostas a fazer qualquer coisa pela sua nação. Entre essas ações, morrer lutando em uma guerra. Reparem que na lousa procurei representar a centralidade do líder para o fascismo e o nazismo. A figura do líder era essencial para garantir a adesão e a aceitação das massas aos projetos de poder desses dois regimes. O líder era visto como responsável pela nação e suas decisões retratariam os interesses do povo, ou seja, a grande representação dos desejos da nação seriam, então, os discursos e as ações desse líder, ou do governante. Para facilitar o entendimento dessas características, trago aqui alguns exemplos retirados de um quadrinho e de um mangá. Lembrando que esses são importantes suportes para ampliar o nosso conhecimento histórico. A arte narrativa dos quadrinhos e dos mangás contém diversas referências à mitologia nórdica, à mitologia grega, à mitologia egípcia, trazem importantes questões políticas e sociais para reflexão e também retratam diversos personagens históricos por diferentes pontos de vista. A página selecionada é do quadrinho Maus, a história de um sobrevivente, de Art Spiegelman. Ao contar a história de seu pai durante a invasão nazista da Polônia, o artista, de maneira muito sensível, procurou representar os judeus como ratos e os nazistas como gatos. O próprio título da obra, Maus, significa rato em alemão. Na página selecionada, os personagens estavam fazendo uma viagem de trem à antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Reparem que no primeiro quadro, um personagem se espanta com algo que ele observa na paisagem. No quadro seguinte, ele chama a atenção dos demais, que também demonstram espanto. Mas o que assustou eles? Notem que no quadro abaixo, o artista muda o ângulo de observação e é possível ver então o que os assustou. A bandeira do partido nazista, hasteada ao centro da pequena cidade. Esta página foi escolhida por um motivo importante, para mostrar a vocês como o uso das imagens por parte do nazismo, como por exemplo a bandeira, que eu já havia mencionado, serviam para demonstrar a presença e o poder em todos os locais onde eles estavam. Notem que o susto dos personagens não é algo ao acaso, pois as ideias do nazismo já eram bastante difundidas neste momento, e estar em um território ocupado por eles causava espanto nos personagens judeus. A outra página selecionada é do mangá Adolf, de Osamu Tezuka, autor da famosa saga Gen, Pés Descalços. Notem que ele procurou no primeiro quadro dar uma centralidade ao líder nazista discursando. Reparem que o ângulo do desenho permite mostrar a importância do discurso do líder para a consolidação dos projetos de poder desses regimes políticos. O líder, portanto, discursa para uma multidão, e essa representação demonstra muito bem isso. A trama retrata a história de 3 personagens chamados Adolf. Um deles, o próprio Adolf Hitler. Note que, à direita, nós temos 3 quadros que dizem respeito à história de um dos personagens. Mas para nossa aula é importante observarmos o primeiro quadro à esquerda, onde está representado o líder Adolf Hitler discursando para uma multidão. Notem que o ângulo de observação adotado pelo artista tenta demonstrar o poder do discurso para o convencimento das massas. Como já disse para vocês, os discursos constantemente veiculados pelos líderes do fascismo e do nazismo eram uma estratégia de propaganda essencial para garantir a aceitação da população e até mesmo os mecanismos de dominação empregados por esses regimes. No quadro abaixo, ele traz um exemplo do uso da bandeira do partido, ou seja, mais uma vez
reforçando a ideia de como esse símbolo era utilizado para demonstrar poder. As bandeiras todas enfileiradas, carregadas em conjunto, serviam para demonstrar a união e a grandeza dos partidos que dominavam então a Alemanha e a Itália. Abaixo, ele faz uma referência então à estratégia que os nazistas empregaram para consolidar seu projeto de poder. Notem que existem alguns prédios e várias explosões ocorrendo. Os atentados contra grupos e organizações de oposição eram constantes durante o nazismo. E eles se valiam da narrativa, afirmando que eram os opositores quem estavam promovendo esses atentados para espalhar o clima de medo e garantir que a população os apoiasse politicamente. Uma outra observação importante para refletirmos historicamente sobre os regimes fascista e nazista é pensarmos como essa ferramenta do medo, que eu já mencionei a vocês, ela servia à consolidação desses projetos de poder. Se nós pensarmos hoje, muitos governos que flertam com o autoritarismo também se valem de informações que disseminam um clima de medo e temor na população. E esse cenário serve, muitas vezes, para que eles possam garantir apoio aos seus projetos políticos. Um dos mecanismos muito utilizados pelos regimes autoritários que nós estudamos aqui, e que até hoje aparecem com muita frequência, era a veiculação das notícias falsas. Muitas vezes, as informações que eram veiculadas em jornais e até mesmo nos trailers, antes da exibição de algum filme nos cinemas, nos programas de rádio, entre outros espaços, elas eram manipuladas para favorecer os interesses do regime nazista e fascista. Não à toa, até hoje, alguns projetos de poder se valem desse recurso para se consolidar enquanto a única opção viável para a população. Toda vez, portanto, que nós recebemos alguma informação veiculada, sobretudo hoje, na era da internet, é importante refletirmos de onde veio essa informação, quem está divulgando, a quem ela beneficia. E dessa forma, nós podemos também exercer o nosso papel cidadão, impedindo que notícias falsas consolidem projetos que prejudiquem grupos que fazem parte da sociedade. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Trago aqui também algumas indicações de leitura para a nossa aula. A primeira, como nós observamos uma página, é o quadrinho Maus, de Art Spiegelman. Este material faz parte do acervo da sala de leitura das escolas da rede paulista. A segunda obra indicada é o mangá Adolf, de Osamu Tezuka, que nós também analisamos uma página aqui. Ele, que é considerado por muitos o rei do mangá e autor de mais de 40 obras. Por fim, uma indicação literária, o livro Uma Vez, de Morris Glitzman, que de maneira bastante sensível retrata a percepção de uma criança sobre os acontecimentos durante a ocupação nazista na Polônia. É interessante perceber como uma criança observa os eventos históricos do momento em que ela vive sua infância. Por fim, eu deixo uma dica de leitura, o artigo de Catherine Moura, sobre a relação entre os quadrinhos norte-americanos e a guerra cultural estabelecida pelos Estados Unidos contra os regimes totalitários europeus. É muito interessante pensarmos como heróis como o Capitão América, por exemplo, serviram para que o governo norte-americano pudesse construir um imaginário do seu papel na guerra contra o regime nazista e o regime fascista, ambos inimigos americanos durante o conflito. Para finalizar, pessoal, é válido ressaltar que os regimes fascista e nazista foram experiências históricas horríveis, que promoveram uma série de violações contra a humanidade, provocando a morte de milhares de pessoas. Por esse motivo, é importante sempre estarmos atentos e vigilantes, para que ameaças autoritárias não se concretizem em projetos de poder que impeçam a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado.